Mais uma vez, bom dia a todos. Obrigado pela compreensão até o instante. Já tive aqui a resposta do Dr. Cairo, ele acessará em instantes. Peço só mais esses últimos instantes de compreensão novamente, e então daremos efetivo início à atividade do Integra Unifanar. Muito obrigado e até logo. Mais uma vez, bom dia a todos. Muito obrigado pelo comparecimento nesse evento, intitulado Entendendo Melhor a Figura do Stalker no Direito Penal, muito solicitamente ofertado pelo Dr. Cairo Lopes. Muito obrigado, Dr. Cairo, pela disponibilidade de horário e de conhecimentos acerca da figura em comento. Eu vou funcionar aqui como mediador, estou à sua disposição qualquer comando que quiser que execute com relação à modificação da tela ou a projeção de algum outro conteúdo. Eu vou tentar atender o mais próximo, o mais logo possível. Antes disso, só gostaria de ressaltar aqui rapidamente um mini currículo do Dr. Cairo. Dr. Cairo de Souza Lopes é graduado em Direito pela Unial no ano de 2012, também conta com pós-graduação em Direito Constitucional, foi membro da Comissão de Direitos e Prerrogativas da Seccional de Goiás da Ordem dos Advogados do Brasil e é advogado atuante com ênfase no direito criminal. Dr. Caio, mais uma vez, muito obrigado. O senhor está com a palavra. Eu vou ficar aqui pronto para atender qualquer comando. Muito obrigado, bom dia a todos que nos assistem. Me sinto honrado aqui em poder contribuir de qualquer forma quanto ao diálogo que teremos hoje, referente à lei, principalmente a novíssima lei 14.132, que é a lei apelidada de lei de stalking, ou lei de perseguição. Fico muito contente de poder participar e espero poder contribuir de qualquer forma. Obrigado, Dr. Caio. O senhor está com a palavra. Agradeço novamente a oportunidade e aqui falaremos de forma sucinta sobre a Lei 14.132, que é uma lei de 31 de março agora de 2021, trazendo uma inovação, o direito, se mostrando aí o direito contemporâneo, o direito que abrange aí a sociedade de uma forma integral. Até mesmo há aquele jargão, ubi societas, ubi ius, que é onde há sociedade, haverá o direito, ou há o direito. E isso é bem demonstrado com a inovação legislativa, pois o direito ele deve abarcar todas as formas de contendas ou litígios sociais. No caso, nós temos aí um Código Penal de 1941, por óbvio defasado em alguns tópicos, em alguns pontos, e como não se altera todo o código, então vai se alterando pouco a pouco o que se tem aí de legislação, como é o caso do chamado stalking, que é a perseguição. Essa perseguição ela pode se dar por qualquer meio e de qualquer, mas a lei ela teve o objetivo principalmente de abarcar a questão da perseguição virtual, que é aquela situação onde há uma perseguição nas redes sociais, né? Há uma situação de inovação. Então não é só a perseguição física, não é só a perseguição psicológica, escrita, mas é uma perseguição que é feita principalmente por meio virtual, fortalecendo a lei Maria da Penha, fortalecendo a lei Código Penal, no seu artigo 147, criando o artigo 147-A, e apesar de seu projeto de lei trazer uma pena de reclusão, uma pena, portanto, mais grave, de 1 a 4 anos,
A lei que acabou sendo aprovada, ela traz ali uma punição de 6 meses a 2 anos, trazendo ali no seu parágrafo primeiro algumas formas de qualificação ou de agravamento ali da pena, que no caso, um dos agravamentos, onde se aumenta até metade, é o stalking feito contra a mulher, né, por condição aí de sexo feminino, nos termos aí do artigo 2º, parágrafo 2º, desculpe, do artigo 121 do Código Penal, ou mediante o concurso de 2 ou mais pessoas, ou até mesmo contra a criança. Fico aberto aí a qualquer questionamento. Ela é uma lei que abrange, como eu disse, algo muito contemporâneo, muito atual. Em 1940 não se imaginava a forma de comunicação que temos hoje, exceto mentes brilhantes como Tesla ou outros, não poderiam imaginar que em 2021 nos comunicaríamos tão facilmente, inclusive até da forma que estamos aqui, tendo a oportunidade de participar desse webinário. É uma forma nova e que abrange ali toda uma situação diferente do que havíamos tido até então. Eu fico aberto a qualquer questionamento. Alguns usuários estão com a movimentação bloqueada, então se quiserem fazer o questionamento no bate-papo público, podem fazer que eu retransmito ao palestrante. Enquanto se verifica, eu tomo a liberdade de até abarcar uma situação. Atuante na área criminal, era muito comum termos esse tipo de perseguição feito ali por redes sociais e que o delegado ficava, de certa medida, de certa forma, de mãos e pés atados, porque ele não tinha uma legislação que fundamentasse qualquer tipo de sanção contra o algoz, contra a pessoa que estivesse fazendo a perseguição. E isso causava muito dissabor, sofrimento psíquico, principalmente contra a mulher, porque ela, quando buscava ali a proteção do Estado, ela estava se sentindo perseguida, estava se sentindo minorada, estava se sentindo ameaçada, mesmo sendo por um meio virtual. E até há pouco tempo, pouquíssimo tempo, como relatei, a lei foi sancionada em 31 de março, até 31 de março não tínhamos. E, porventura, mesmo que quando o delegado tinha intenção de ter ali uma punição e autuava a parte por uma questão de ameaça, isso, infelizmente, era derrubado em sede de juízo, porque não se há ali, não havia algo formal. E um dos princípios esculpidos ali no Código de Processo Penal é que não há crime sem lei anterior que o defina. E por causa disso, várias pessoas acabavam passando ilesas referente ao crime de stalking. É algo inovador, que repiso mais uma vez, mas é algo que, apesar da forma e meio, às vezes em rede social, às vezes por mensagens, às vezes por aplicativo por exemplo, o aplicativo WhatsApp, é algo que causava um sabor, um desequilíbrio emocional, um problema, afligia a vítima. E isso, até então, não era tido como crime, o que a lei trouxe aí grande inovação, propiciando com que fosse feito ali uma tipificação criminal no artigo 147-A, e com certeza isso contribui bastante para que haja ali uma ponderação incriminando as pessoas. Recentemente nosso escritório foi procurado por uma parte que tinha tido ali clonado sua rede social Facebook por um, inclusive, familiar, um concunhado dela, que se demonstrava totalmente apaixonado por ela, clonando suas redes sociais e fazendo declarações públicas, até mesmo denotando um tipo de
problema emocional, um problema psíquico. Todavia, várias vezes ela procurou a delegacia no ano passado e o delegado falava que nada haveria de fazer, que não havia tipificação. Isso alterou e hoje ela pode tanto buscar aí na seara civil quanto na seara criminal uma punição, apesar da lei ainda ser branda, que é de 6 meses a 4 anos, ressalta-se que no caso de mulher, a lei traz ali uma figura que a pena é majorada, ou seja, a pena é aumentada até metade. Até faço uma ressalva aqui, porque o projeto de lei, sim, era de 1 a 4 anos, mas a Lei 14.132 ela foi sancionada, foi aprovada e sancionada com uma punição de 6 meses a 2 anos, aumentada em 3 situações até metade, que é contra a criança, contra a mulher em razão do sexo ou mediante concurso de 2 ou mais pessoas. Doutor Caio, temos alguns questionamentos aqui já no bate-papo, eu vou repassar. Temos aí a professora Kelly Noronha, ela pergunta: como a Delegacia dos Crimes Digitais vem atuando diante dessa nova legislação? E também pergunta: a mulher ameaçada deve procurar a Delegacia da Mulher ou de Crimes Digitais? A par disso, nós temos aqui um relato do Tiago, que diz que teve uma experiência, infelizmente, nesse mesmo sentido, de perseguição, de stalking, e na delegacia ele foi orientado pela delegada a simplesmente bloquear a pessoa nas redes sociais. E a professora Kelly ainda complementa dizendo aqui que tem muitas situações atuando na área familiar em que isso ocorre, e o Tiago ele complementa dizendo que ele tinha documentos comprobatórios e que mesmo assim não havia a lei, por isso não havia o rigor do Estado punitivo. Então, só repetindo os questionamentos aqui da professora Kelly, Dr. Caio, são, primeiro, como vem a Delegacia dos Crimes Digitais atuando nesses casos novos e, no caso, a mulher ela deve procurar qual delegacia especializada, obviamente, na circunscrição que houverem, né, essas delegacias especializadas, a da mulher ou de crimes digitais. Não, muito obrigado aí pelos questionamentos. Vou tentar responder. Qualquer dúvida, podem complementar aí o questionamento. Bem, em Goiânia, nós temos uma delegacia especializada contra a violência doméstica, contra a violência contra a mulher, né? E temos uma delegacia de crimes cibernéticos. Em Aparecida, nós temos uma delegacia de crimes contra a mulher. Ainda não há delegacia de crimes cibernéticos. Hoje, com a inovação legislativa, a parte que se sentir violada, prejudicada, pode procurar, sendo do sexo feminino, a delegacia tanto de proteção à mulher, a delegacia contra crimes de violência doméstica, quanto a delegacia de crimes virtuais. Aqui faço uma pontuação, porque a delegacia de crimes cibernéticos aqui de Goiânia, ela é comandada, ela é presidida ali pela doutora Sabrina Leles, que vem apresentando um excelente trabalho, inclusive com destaque nacional. Então, o doutor Thales colocou que uma pessoa, um colega, um estudante, teve uma situação onde haviam provas, havia uma situação que ele conseguia provar, e o que foi orientado é que bloqueasse a pessoa. Até pouquíssimo tempo era realmente isso que acontecia. A pessoa tinha ali o dissabor, tinha o sofrimento, mas ao procurar a delegacia, como o delegado não tinha ali nenhum fundamento, não tinha nada que pudesse amparar uma autuação em flagrante, ou quiçá a abertura de um inquérito, o que ele fazia realmente era isso. Ele orientava para que a parte bloqueasse e buscasse um advogado ou defensoria pública para iniciar os procedimentos na seara civil, às vezes uma ação de indenização ou algo nesse sentido. Agora não, agora o delegado ele é obrigado a abrir, né, um inquérito para poder investigar toda a situação
e se ao final verificar o cometimento do fato criminoso, ele então vai relatar aquilo ali para o Poder Judiciário, que vai tomar as medidas cabíveis. Apesar de ser um crime de reclusão, como a pena é branda, às vezes é meio complicado ele requerer uma prisão preventiva, mas a pessoa vai ser denunciada pelo Ministério Público, vai ser citada para responder a acusação e vai acabar respondendo uma ação criminal, uma ação penal, tendo ali, inclusive, uma sanção ao final. Só dando ênfase aqui no outro questionamento que o doutor fez, que é referente a qual delegacia procurar. Em tese, de forma geral, procuraria a Delegacia de Crimes Cibernéticos, que ela, inclusive, aqui em Goiânia, na capital, nós temos uma, em Aparecida ainda não há, mas isso é algo que cada vez mais vai abranger mais cidades, pois, afinal, a internet é algo que veio para ficar, algo que está aí para todos, que bem utilize ou mal utilize, está aí para ser utilizado. Então, em razão disso, em regra geral, procurar a Delegacia de Crimes Cibernéticos. No caso de não haver Delegacia de Crimes Cibernéticos, como é o caso de Aparecida, de Goiânia, aí procure, no caso da delegacia normal, e sendo do sexo feminino, abrangendo as características dessa violência ser tida em razão contra a mulher, então pode-se procurar a Delegacia da Mulher. Tá? Ótimo, doutor Caio. Eu tenho um questionamento particular. Na verdade, eu acho que ele culminaria em uma conjectura, já que o fato de ser tão recente a lei que tipifica tal conduta ainda não nos permite nos asseverar algo com uma certeza. Mas eu gostaria de que, se o senhor pudesse, comentasse conosco acerca dos casos em que a perseguição ela se exaure em um outro crime, um crime que seja de lesão corporal, ou mesmo uma contravenção de vias de fato, ou então, infelizmente, num caso mais grave, até mesmo no óbito mediante homicídio. Nesse caso, haveria, no seu entender, uma consunção, uma absorção do tipo de stalking, ou ele entraria em alguma forma de concurso de crimes, material ou formal? Se o senhor puder comentar, é claro, eu agradeço muito. Olha, muitíssimo obrigado pela pergunta, bastante pertinente. Essa questão da inovação legislativa, ela infelizmente nos coloca à prova e, obviamente, não há nenhum caso ainda em que há sentença disso. Então, não há ainda, na prática, algo que possamos verificar, algo que possamos ver. Todavia, ainda mais com redes sociais, aplicativos de namoro ou algo nesse sentido, o que temos hoje é que, como o doutor Tales bem ressaltou, muitas das vezes o que começa como uma perseguição virtual, como algo que é feito ali por meio digital, ele se transforma, ele se transfixa ali para o mundo real. Então acaba fazendo com que haja um contato, acaba fazendo com que haja uma violência física pessoal, uma lesão corporal, um crime às vezes de ameaça feito presencialmente, ou infelizmente até mesmo um crime de homicídio. No meu entendimento, meu humilde entendimento, inclusive ressalto que posso estar até equivocado, mas eu entendo que se o stalking for um meio para que seja realizado um crime maior, como, por exemplo, um crime de lesão corporal, um crime de homicídio, será sim feito ali a consução. Ou seja, o crime de stalking, como ele é um crime menor, ele é absorvido pelo crime maior. Então acabaria a pessoa, o algoz, o agente, respondendo tão somente pelo crime mais grave, por exemplo, o crime de homicídio. Agora, se houver materialmente
o stalking cometido com outros crimes, por exemplo, a pessoa se conhece por internet, faz ali as ameaças, as perseguições, mas posteriormente a pessoa vai até onde a outra está e acaba agindo ali, causando lesões ou fazendo outros tipos de crimes, como injúria, calúnia e difamação presenciais. Então, pode sim verificar que haja ali responsabilização de forma concursal. Então, a pessoa responderia pelos dois crimes, né, ou mais crimes, caso fosse esse o ocorrido. De toda forma, é algo que tem que ser verificado muito minuciosamente na prática, porque, regra geral, há construção. Mas eu acredito que há algumas hipóteses aí que pode sim a pessoa responder por concurso material. Ótimo, doutor Cairo. Vamos aguardar mais alguns instantes. Perdão, se surgem novos questionamentos. Aproveita aqui a lacuna de tempo para parabenizar a faculdade por essa iniciativa, porque há cerca aí de um ano e meio, pouco ou nada se esperava de eventos aí virtuais, eventos que fossem feitos via internet, porque a internet era algo complementar, era algo que, se não houvesse ali o presencial, havia o complementar. Inclusive, algumas palestras até ousavam fazer um evento físico e um evento virtual, ressaltando que o evento virtual acabava ficando para segundo plano, etc. E, infelizmente, devido às mazelas que essa pandemia de coronavírus nos trouxe, o mundo todo teve que ser reinventado. Então, algumas coisas vieram para beneficiar, outras vieram para ficar. Tenho certeza que essa forma de evento, essa forma de realização de webinars, ela veio para ficar. Hoje, a forma virtual ela é utilizada até mesmo para audiências feitas em todos as instâncias, desde um juiz aqui do interior, um juiz de Goiânia, quanto ao tribunal, quanto aos tribunais superiores, STJ, STF. Então é algo que vai fazer muito, que acaba auxiliando o aluno, porque ele vai já vivenciando na prática algo que ele vai ter lá na frente, qualquer que seja a escolha dele, como operador de direito, seja como através da advocacia, seja através do magistério, seja através de uma outra carreira, ele vai ter que ter prática com a realização de eventos virtuais, para que ele possa, então, conseguir fazer ali, operar o direito de forma correta. Então, agradeço a oportunidade novamente, repiso aqui meus agradecimentos à doutora professora Kelly, ao doutor Tales e também à querida professora Luciana Moura, que inclusive acabei dando um certo trabalho, porque ela me pediu alguns dados, acabei demorando a entregar, mas agradeço muito a oportunidade, parabenizo aí por essa iniciativa e tenho certeza que será algo de extrema importância para os alunos que querem entender, que querem vivenciar o direito. Doutor Caio, nós é que agradecemos aí a presença do doutor, né, para a gente ter esse colóquio, né, digamos assim, né, nessa figura nova aí do stalker, né, no direito penal. Enfim, como o doutor bem disse, essa questão aí da pandemia, né, isso fica bem mais em evidência, né, porque ficamos mais adstritos às redes sociais, à internet, que é a forma de comunicação, né? Mas Isso. assim, notamos também que isso tem muito a ver com os distúrbios, né? Com a questão
dos desvios de personalidade, né, o doutor Caio? E tem aqueles que só perseguem virtualmente, tem aqueles, então, que passam a não só na questão da rede, mas também fisicamente, né? E começa uma loucura a vida da vítima, né? E muitas vezes são as mulheres, né? As mulheres. Tem alguma estatística a respeito disso, professor Caio, doutor Caio? Olha, eu estive pesquisando e o que acontece é que dos crimes praticados contra as mulheres no território nacional, 90% deles têm alguma ligação com o meio virtual, seja como início ou seja como local único de prática do crime. Então, assim, é muito grande a estatística. A lei, apesar de ser uma lei nova, uma lei pequena, apenas altera ali um parágrafo do Código Penal. É uma lei de extrema importância. E eu até, humildemente, sugiro que, ao pesquisarem sobre a lei, leiam também os motivos que levaram à criação do projeto de lei, que eu até é engraçado, mas o artigo aprovado, o artigo 147A, ele tem ali uma lauda, tem apenas uma página, mas os motivos que levaram à criação, ele possui 3 páginas e vem ali detalhando todos os fundamentos, motivos do porquê da criação dessa nova pena, desse novo tipo criminal, porque realmente é uma inovação, mas algo que já havia uma carência social, uma carência jurídica há vários anos. Não é novo, apesar da lei ser nova, a prática em si não é nova. Ela vem muito antes aí das redes sociais, vem muito antes até mesmo dos aplicativos de mensagem. Eram feitos ali por outros meios e formas. E a gente observa também que muitas vezes, quando a gente fala desse assunto, a gente associa logo a relacionamentos, né? E nem sempre, né? Pode ser também em outras esferas, né? Nas questões trabalhistas, né? Das questões também de pacientes e médicos, enfim, é bem amplo, né? Exatamente. Apesar da lei ela ter um enfoque, dar ênfase mais na questão de relacionamentos amorosos, ela traz algo muito maior, que é a questão de relacionamentos pessoais, interpessoais, trabalhistas, feitos ali por aplicativos, que hoje até mesmo muitas empresas elas fizeram ali, elas aderiram ao trabalho telepresencial. Então, haverá ali também uma forma de relacionamento, uma forma de comunicação virtual, onde o crime pode ser cometido, né? E assim, doutor Caio, não sei se o senhor poderia nos informar, porque e na questão assim de aparelhamento das nossas delegacias, da questão da persecução penal, nós estamos aparelhados? Como que anda isso? Os nossos operadores aí? Porque isso se faz assim, né? Necessita de muito de conhecimento, de tecnologia, né? Para que possa elucidar aí, né? Doutor Caio, Poderia nos informar sobre isso? Doutor Caio, se me permitir complementar o questionamento da coordenadora, professora Luciana, temos aqui alguns questionamentos no chat também. Um deles é normalmente do Tiago, que diz que ele pergunta qual que tem sido a frequência de processos novos com essa inovação. E uma outra coisa muito importante que ele questiona é as pessoas que são efetivamente os destinatários da norma penal, elas já começaram a ter conhecimento dessa nova legislação? E, por fim, temos aqui um outro questionamento que pediu para não ser identificado, foi no sentido de que, com essa nova figura, aquela pessoa que, entre aspas, tem mania de perseguição, ela acha que está sempre sendo perseguida, ela dizer isso para outras pessoas, sem de fato estar sendo, ou mesmo levar isso a conhecimento da polícia, do Ministério Público, do Judiciário,
configuraria crimes de calúnia, de denunciação caluniosa? Qual é o seu entender nesse ponto? Então, desculpa, professora Luciana, por interromper. Se quiser reformular a pergunta também, se for necessário, eu também estou aqui para esclarecer novamente os outros questionamentos que foram lançados aqui por mensagem. Obrigado aí pelas pontuações. Luciana, respondendo ao seu questionamento, aqui em Goiás nós temos a Delegacia de Crimes Cibernéticos. Ela é presidida pela doutora Sabrina Leles, que é uma excelente profissional e muito bem pontuado pela senhora, porque além de ser policial, esses crimes exigem uma qualificação maior. Eles exigem que as pessoas tenham uma vivência com redes sociais, com aplicativos, com outras formas de comunicação que são contemporâneas, que são muito atuais. E isso faz com que os policiais eles tenham que ser quase que fazendo aqui uma analogia, como um batalhão de elite. Então, são policiais que são escolhidos, tem alguns processos que tramitaram nessa delegacia, iniciaram a investigação nessa delegacia, e posso sim elogiar o trabalho desses policiais que são muito bem preparados para essas questões. Há cerca de 5 meses, nós vimos aí, por exemplo, um fato que infelizmente ocorreu na porta de um condomínio de Goiânia, onde o entregador ele foi chamado a fazer uma entrega através de um aplicativo de entregas, e na porta do condomínio ele foi injuriado, ele foi xingado, e isso trouxe grande clamor social, fazendo com que houvesse a firme atuação da Delegacia de Crimes Cibernéticos, e então conseguiu-se ali verificar, investigar de forma a contento a situação. Então, respondendo aos questionamentos, eu acredito que sim, estamos aí bem amparados, bem representados, bem defendidos quanto à questão desse tipo de crime, que é uma delegacia especializada. Infelizmente, hoje, é uma delegacia para todo o estado de Goiás, mas eu acredito que a tendência é que isso seja replicado para que seja copiado em todas as outras cidades e outras capitais também fora, né? Então, acredito que nós temos tudo para isso. Quanto assim, doutor Jair, vez ou outra eu acompanho, eu vejo, assim, bem en passant, claro, né, que o Ministério Público de Goiás anda bastante atuante nessa área, né, onde eles andam até levando os promotores para fazerem cursos nos Estados Unidos, né, de capacitação. Então, assim, eu vejo, eles falam muito sobre o assunto, né, e assim, tem a interdisciplinariedade, né, da questão com a psicologia também, né, não é só com a tecnologia, para poder estudar a questão do perfil vamos dizer assim, do stalker, né? Isso. Realmente, eu acabei citando aqui a parte de frente, né, que é a delegacia, que é a parte mais atuante assim, no combate, é a primeira a ter um contato ali com esse tipo de situação, por ser uma situação que, diferente do crime de roubo, diferente do crime de, por exemplo, sequestro, ele não demonstra uma violência latente. Então, às vezes, uma viatura passa na frente de um algoz, um agente que seja, até mesmo praticando o crime, a pessoa está ali de cabisbaixa, digitando no celular, e para a polícia está tudo ok, às vezes até possivelmente fizeram uma abordagem, vão ver que está tudo bem, não está cortando nada ilícito e vai liberá-lo. Porém, a Delegacia de Crimes Cibernéticos, a Delegacia de Polícia Civil de Crimes Cibernéticos, ela é o fronte ali que faz esse primeiro tipo de combate. Não esquecendo também das outras áreas, que no caso bem ressaltado pela doutora Luciana, a questão do Ministério Público, que o Ministério Público cada vez mais atuante. Como advogado, eu sempre brinco que nós advogados nós temos uma liberdade muito grande mesmo. Nós brincamos com a lei, podemos praticamente surfar com a lei, mas que delegados, promotores, juízes,
eles são escravos da lei, muito mais do que nós. Então, até pouco tempo, não bastasse a boa vontade, o interesse de fazer algo nesse sentido, tanto delegados quanto promotores, quanto juízes estavam de braços, mãos e pés atados. Hoje não, hoje há essa inovação e acredito que também haverá essa questão multidisciplinar, porque abarca várias áreas do direito, não abarca apenas o direito criminal, não é apenas a questão de punir, mas é a questão, por exemplo, já que a pena é de 6 a 2 anos, uma pessoa que seja primária, dificilmente ela ficará presa, dificilmente ela terá ali um regime fechado. Então, se dará uma alteração, se fará ali uma conversão de pena restritiva de liberdade, uma pena privativa de liberdade, em restritiva de direito. E, por que não fazer uma restritiva de direito, às vezes, com o comparecimento do agente a um curso ou algo nesse sentido, para que possa ali vivenciar e até mesmo sentir o que aquela prática dele, que parece às vezes até inofensiva, pode causar numa terceira pessoa. Então é interessante essa multidisciplinariedade por causa disso. Quanto à questão que o doutor ressaltou, o doutor Tales informou, é o seguinte, sobre a questão da pessoa que tenha a mania de perseguição, essa pessoa acaba tendo ali um devaneio, ela acaba imaginando coisas, criando uma realidade paralela. Então, essa pessoa, infelizmente, doente, uma pessoa que precisa de um apoio, precisa de algo nesse sentido, ao procurar um órgão oficial, seja o Ministério Público, seja uma delegacia, e oferecer formalmente uma queixa-crime ou noticiar uma notícia-crime contra uma pessoa determinada, certa e determinada, então ela não vai falar de João da Silva que mora em tal lugar, ela vai falar de alguém próximo a ela, vai dar o nome, vai dar o endereço. O delegado, ele, apesar do inquérito ele ser inquisitivo, ele não dá ali margem para discussões, etc. O delegado ele vai intimar a parte para ser ouvida e eu acredito que haverá chances disso desaguar em uma ação penal, etc. Mas na ação penal será dada toda a oportunidade do direito de ampla defesa e contraditório, onde se poderá provar a existência não de um crime, mas sim de um devaneio, de algo que não beraria a denunciação caluniosa, porque a parte ela não fez isso com ânimos de caluniar, o ânimos caluniante. Ela fez isso porque ela tem um problema, etc. Mas, se eventualmente, como, por exemplo, aquele caso mundialmente conhecido, que uma modelo ela denunciou o jogador Neymar de ter praticado ali contra ela perseguição via celular e depois até mesmo informou que havia sido praticado um crime de estupro contra ela, e isso foi verificado que não ocorreu. Aí sim a pessoa vai responder pelo crime de denunciação caluniosa, onde, salvo engano, a pena é de 2 a 8 anos. Então é uma pena dura, uma pena pesada, que é uma pena que tenta ali fazer com que haja a inibição dessa pessoa que quer usar qualquer tipo de defesa estatal, como por exemplo delegacia, Ministério Público ou até mesmo judiciário, para uma vendetta privada, uma vingança contra alguém, sabendo que essa pessoa é inocente. Então, até só citando aqui melhor a questão do crime de denunciação caluniosa, esse não se dá somente em sede de delegacia ou ação penal, ela também pode se dar, por exemplo, por meio administrativo. Se uma pessoa vai até a diretoria da faculdade e informa que houve o crime e faz ali com que haja abertura de qualquer procedimento administrativo contra uma pessoa, informando que ocorreu o crime de stalking, que está ocorrendo isso, tem que se ter uma cautela, porque
esse tipo de situações, infelizmente, apesar da lei trazer ali uma proporção, sempre haverá aqueles que querem aproveitar das benesses da lei para tentar, de qualquer forma, atingir uma pessoa, atingir a reputação, atingir ali a psique da pessoa. E isso é muito complicado. Por isso, tão importante quanto a facilidade de formas de representação, que hoje, inclusive, é feito também por meio virtual na delegacia, é ofertar o direito ao contraditório, à ampla defesa, para que não haja injustiças, né? Com isso, eu acredito que será reduzido muito o número aí de falsas denúncias, falsas acusações, como bem será feito ali justiça, porque a polícia, o Ministério Público e o Judiciário, ao invés de estarem julgando, investigando, representando, peticionando com crimes inexistentes, estarão focados em realidades, em crimes que existem, né? Sobre essa questão da... Eu não me recordo agora da outra pontuação que o Dr. Tales fez. O senhor pode só repetir para mim, por favor? Claro, é o Thiago que perguntou se já houveram decisões, com qual frequência têm ocorrido processos dessa natureza e se já está chegando a conhecimento das pessoas essa nova lei penal, já que a gente sabe que muitas das vezes a lei, ela afigura o texto normativo, mas não acaba se tornando de conhecimento popular. E aí ele gostaria de saber se nesse caso é diferente. Entendi. Muito ao contrário do que acontece, por exemplo, aconteceu, por exemplo, com a Lei Maria da Penha, algumas leis, elas não são publicadas, não são ali feito a divulgação da lei para que a pessoa possa se resguardar. Todavia, até os advogados, eles são um termômetro do que acontece hoje na sociedade. Por exemplo, quanto a procedimentos, eu não tenho números aqui precisos, até mesmo porque, devido ao curto espaço aí de sancionamento da lei. Todavia, o que eu brinco, por exemplo, com vários clientes, informo, é que, por exemplo, a certidão de nascimento, ela não faz com que a pessoa nasça, ela apenas solidifica um fato que ocorreu. Tanto é que em alguns estados, não sei, às vezes até aqui em Goiás mesmo, temos ali pessoas que têm 20, 30 anos e não têm qualquer documento. Então, a questão de documentos, ela vai apenas oficializar um fato ocorrido. E como a questão da lei. A lei, apesar de ser algo que infelizmente não temos a divulgação que seria bem-vinda, que seria benquista, eu acredito que a lei, ela, como ele está abarcando algo muito contemporâneo, que há uma demanda muito grande, acabará tendo ali o desdobramento, a procura, tanto por, às vezes, advogados querendo, porque a procura é muito grande para verificar, para consultar, porque nós advogados, nós somos, na verdade, ouvintes. Muitas pessoas nos procuram para saber o que ela pode fazer, como ela deve agir, e a procura quanto a esse tipo de situação, ela tem sido muito grande, e não de hoje, não de agora, de março, do sancionamento da lei. E essa procura, ela tem sido grande aí já há bastante tempo, desde os imbróglios, o início aí de redes sociais, há essa questão de perseguições e outros crimes que ocorrem por meio virtual. Então, assim, apesar de não ter ocorrido a divulgação, que seria bem-vinda, seria benquista, eu acredito que isso não vai atrapalhar com que as pessoas procurem os seus direitos, tanto via advogado, quanto via diretamente em sede de delegacia, em sede de queixa-crime no Ministério Público. Eu vou aproveitar o ensejo agora. Tudo bem, Zé? Fazer também um breve comentário e compartilhar com todos. Mas, primeiramente, eu gostaria de agradecer imensuravelmente a presença e agradecer por ter aceito o convite, né? O Dr. Cairo.
que é alguém que eu tenho muito apreço, a gente tem parceria, né? Trabalhamos juntos, e além do mais, também pude participar um pouco da formação do Caio, então, tê-lo hoje aqui é um prazer imenso, Caio, saiba disso, viu? E eu queria mais compartilhar mesmo algo com vocês de uma situação que me chamou muita atenção, certa feita eu tive eu falo uma mocinha, que tem 19 anos, compareceu ao escritório, ainda bem anterior à lei, né, do stalking, e vínculo, consequentemente, um ex-relacionamento, na qual o rapazinho da mesma idade, 18, 19 anos, ameaçava, né, que se ela, por exemplo, publicasse alguma coisa com uma outra pessoa, ele possuía até fotos e vídeos íntimos do casal, e eu lembro muito disso porque ela sim, publicou nas redes, estando como novo namorado, e ele foi, consequentemente, né, divulgou esses vídeos, essas fotos que ele tinha, imagens, nas redes. E, por consequência disso, essa mocinha, ela tentou o suicídio, mas consegui, né, graças a Deus, veio a óbito, então, mas eu lembro muito desse fato, porque nós vivemos uma geração hoje que tem muita dificuldade para lidar com frustrações. Tanto é que, se a gente perceber nas redes sociais, é todo mundo lindo, é todo muito feliz, a vida é perfeita, né? Então, percebo que essa questão, né, dessa perseguição, das frustrações, é algo bem complicado. Se a gente já tivesse a lei, era algo que poderia ter sido resguardado, né? Porque eu acho que atua também numa forma de prevenção, antes que esse tipo de situação aconteça. Eu não sei se haveria possibilidade, sabe, de apreensão de celulares ou algo do gênero, para evitar que a pessoa pudesse divulgar, que realmente ela cumprisse com as ameaças que ela está fazendo. Existe uma possibilidade nesse sentido, Caio? Repito aqui os agradecimentos à doutora, sou eu muito grato à doutora Kelly, fui seu aluno, tanto em prática de peticionamento quanto em direito trabalhista, acabei seguindo por um outro lado que é o direito criminal, mas sempre que preciso, peço ali um apoio e ela está pronta a me ajudar. Então agradeço muito a oportunidade e até meio que sem jeito, vou tentar responder minha professora, minha eterna professora. É o seguinte, quanto a essa situação, salvo engano, na semana passada, tivemos uma situação onde uma moça que tinha 15 anos, no interior do estado, eu acho que Palmeiras, Goiás, estava sendo ameaçada por um jovem no interior de São Paulo. Esse jovem, ele teve um rápido relacionamento virtual com a moça e acabou ali exigindo algumas fotos, alguns pertences e alguns vídeos dessa moça em uma situação de extrema intimidade, de forma bem explícita, né? Então, fotos nuas, vídeos obscenos, algo nesse sentido. E depois que ela quis terminar o relacionamento, esse jovem então passou a ameaçá-la. Ele passou a falar que se ela terminasse, ele iria divulgar aquele material. Com isso, ela acabou tendo ali um quadro grave de depressão, tentou suicídio, e os pais que até mesmo desconheciam toda a situação acabaram tomando conhecimento e buscaram o Poder Judiciário. Na verdade, essa busca foi através da delegacia. E o delegado, ele acabou fazendo ali com que houvesse a representação, por inclusive crime de estupro de vulnerável, porque ela tinha menos de 14 anos à época, do início da situação, e houve, então, pedido de apreensão, tanto do celular quanto computadores, ou qualquer outro meio eletrônico ou elétrico que fosse capaz de gerar ali o envio, a guarda, o depósito de qualquer tipo de imagem. E foi feito primeiro essa busca e apreensão dos materiais, e na semana passada nós tivemos então a prisão preventiva dessa pessoa no interior de São Paulo. Então, todo crime que ele está na iminência de ser cometido ou agravado,
tem, tanto o Poder Judiciário quanto a polícia tem ali hipótese de, tem algumas ferramentas para poder evitar o cometimento do crime. E uma das ferramentas é a ferramenta de busca e apreensão. Então, pode sim, o delegado pode apresentar pela busca e apreensão, e tanto celular quanto computador podem ser apreendidos e ficam à disposição da Polícia Judiciária, Polícia Civil, e que posteriormente finalizam ali um inquérito, fazendo um relatório, e remetem esse relatório para o Poder Judiciário. Então, essa questão é muito importante e muito útil nesses casos, porque hoje, como meio virtual, às vezes as pessoas se acham impunes porque estão atrás de uma tela de celular ou atrás de um computador, né? Penso assim, meu computador está lá no meu quarto, guardado, e eu, então, posso fazer tudo que eu quiser, sairei impune. E isso não é mais verdade. Isso tem várias situações aí que resguardam as vítimas, tentam proteger, tem o caráter inibitório, né? Porque apesar do momento que a pessoa sabe dessa situação ou vê divulgação de que houve a prisão de determinada pessoa por um fato de ter se apropriado e ameaçado divulgar as fotografias, isso acaba inibindo outros algozes, outras pessoas que queiram ali praticar o mesmo. Mas essa questão da lei, ela traz muita inovação porque ela vai poder proteger outros tipos de situações também, como bem apontou a doutora Luciana, até mesmo abarcando a questão trabalhista e por que não previdenciária. O INSS hoje, ele autoriza o requerimento de alguns benefícios através de aplicativo, através de meio virtual. Então, a gente sabe que todo aplicativo, todo meio virtual, ele de uma forma ou outra, em uma medida ou outra, ele é operado por um agente humano. Então, pode ocorrer essa questão de stalking, tanto por uma questão amorosa, uma questão de relacionamento, quanto por uma questão também de outras searas, como a seara trabalhista, a seara previdenciária e a seara familiar, que é a que tem mais enfoque, é a que tem mais ênfase. Eu acredito que é a que será, que seguirá continuando tendo mais ênfase. Ela sempre vai ser a parte que mais vai ocorrer isso, por causa das relações interpessoais, dos litígios ocorridos ali com toda a situação, mas não será a única. E pode sim ser apreendido todo material, todo objeto que é utilizado para crime. Quando esse objeto é utilizado para crime, tanto a polícia quanto o judiciário eles podem apreender. Bom dia, colegas, bom dia, nosso nobre palestrante, doutor Cairo, muito bem-vindo ao Unifanap. Eu sou a professora Rejane, bom dia, Kelly, bom dia, professor Thales. Oi, Lu, bom dia, meus alunos, meus queridos alunos, bom dia a todos também. Eu estou aqui, né, ouvindo a palestra desde o começo, um tema interessantíssimo, parabéns, viu, doutor Cairo? Eu já havia, né, eu sou professora da matéria de Direito de Família e eu já havia falado com os meus alunos, né, sobre esse tema. Todos estavam intimados a estar presentes e estão, né, muito obrigada. E ponto de observação, né, dentro dessa brilhante explanação sua que trouxe essa aproximação prática, pensarmos sobre paradigmas não jurídicos a questão. No sentido de que nós temos várias abordagens, nós temos aí uma pena considerável que nos remete a um caráter punitivo e pedagógico realmente dessa pessoa, né, desse sujeito que vai cometer um crime. Mas nós temos que talvez pensar também, como colocado aqui no chat, dessas motivações ou de contextos de causa e consequências, porque normalmente, principalmente levando isso a qualquer tipo, às vezes, de relação, seja amorosa ou não, a perseguição, um abuso psicológico e outras formas, né, de
de contato com a vítima, a porta de entrada para uma violência maior, não é, doutor Cairo? Em que se pese, né, a vítima está sendo perseguida, está ocorrendo essa realmente perseguição reiterada, seja na rua, seja pelo WhatsApp, seja numa rede social. Isso pode ser também uma análise, né, mais abrangente, já um pré-núncio de alguma coisa que possa acontecer no futuro. Exatamente, professora doutora Rejane. É uma situação que é contemporânea. O direito de família, ele é muito amplo. Às vezes as pessoas pensam que é algo simples, que o direito de família vai abarcar apenas questão de divórcio, separação e guarda e alimentos, mas não. O direito de família ele é muito maior que isso. Abarca também essa questão de atritos, essa questão de perseguição, principalmente quando ocorre ali uma separação, algo que uma das partes elas não ficam conformadas com a postura da outra parte. E a linha é muito tênue, a linha que separa a questão do stalking para a violência, digamos que real, que é uma violência ali, uma lesão corporal, ou até mesmo um crime maior, um crime mais grave do nosso Código Penal, que é o crime de homicídio, ele é uma linha muito tênue, é algo muito quase que imperceptível, né? Afinal, podemos ali mandar uma mensagem via WhatsApp, via uma rede social e depois poder verificar uma ameaça, uma violência física, uma ameaça real. Então, assim, é algo bem interessante essa questão da lei, porque ela protege a parte, protege a vítima antes de ser ultrapassada essa linha. Ela não aguarda o algoz ir lá e fazer algo para que os órgãos oficiais possam agir, possam fazer alguma tutela em face ali da parte. Ela atua antes dessa interposição da linha, ela atua no sentido de proteger, até mesmo porque são grandes as mazelas, as sequelas que restam para as partes. Apesar de parecer, são milhares, inúmeros casos aqui que poderiam citar, mas todos eles, infelizmente, trazem ali problemas, sequelas psicológicas, muitas das vezes acabam fazendo com que a vítima se autolesione, ou até mesmo faça ali, termine com sua própria vida, de não aguentar mais a questão de ser subjugada, de ser humilhada, de ser de qualquer forma violentada, mesmo que por meio virtual. E isso é tão interessante que a lei ela não abrange somente aquela questão da pessoa que envia mensagens ou que publica posts. A lei pode ser tida como uma forma de perseguição ou stalking, tanto aquela pessoa que todos os dias vai lá na página, na rede social da parte e faz ali um compartilhamento ou apenas curta algumas coisas, porque a gente sabe que atrás daquela ação pode ter outros tipos de pensamento, outro tipo de intenção. Então a pessoa pode estar curtindo ali algo, mas no sentido de estar se impondo, falando, olha, eu estou aqui, você acha que eu não estou te vendo, eu estou te vendo, eu estou aqui. E tudo isso, apesar de muito recente, o direito vai abarcar, e onde a sociedade haverá sempre o direito, o nosso Código Penal, em grande parte, infelizmente defasado, mas acertada essa lei sancionada recentemente, os legisladores acertaram, a reprimenda, apesar do caráter punitivo pedagógico, como bem ressaltou a professora doutora Rejane, ela é uma lei que o projeto de lei trazia uma pena de 1 a 4 anos e a lei ela foi sancionada com a pena de 6 a 2 anos. Mas eu acredito que, como os agravantes de reincidência, a majorante ali de forma concursal, feita contra criança ou contra mulher, acabará trazendo-se uma proteção
mesmo que tênue, mas já inibindo várias pessoas aí de praticarem esse tipo de crime. Doutor Caio, deixa eu lhe transmitir alguns comentários, não questionamentos propriamente dito, aqui da Alexandra. Ela diz que o senhor havia exposto que no caso aí da denunciação caluniosa ou mesmo calúnia da pessoa que tem mania de perseguição poderia ser um caso de tipo de inimputabilidade ou semi-inimputabilidade. Ela diz que com relação ao tipo de perseguição propriamente dito, o stalking, que acredita que tal crime esteja também ligado a problemas psicológicos, de forma que talvez a inimputabilidade ou semi-inimputabilidade possa repercutir nesse caso, não sendo, portanto, a pessoa merecedora de pena, talvez, mas de algum tipo de tratamento necessário, o que o Tiago ele concorda e diz que isso poderia evitar atos piores. Em seguida, a Vanessa, ela questionou se, apesar de tão recente, já há alguma doutrina sobre o tema e se o senhor indica alguma leitura. No que eu aproveito a oportunidade para informar que já estamos nos aproximando do tempo que inicialmente foi estipulado institucionalmente para o término da palestra, o que eu peço que quem ainda tem questionamentos os formule o quanto antes para que eu possa repassar ao Dr. Caio. Só rememorando, a Alexandra, ela diz que acredita que o crime de stalking pode estar ligado a aspectos psicológicos e o Tiago concorda com isso. E a Vanessa pede alguma indicação de leitura. É o seguinte, isso já é um entendimento muito antigo. Jesus já falava que conhecereis a verdade vos libertará. Buda já falava que nós devemos nos conhecer para ser forte. Sun Tzu falava que se você conhece a si mesmo, você vencerá todas as batalhas. Conhece a si mesmo, conhece os inimigos, vencerá todas as batalhas. Então, assim, infelizmente ou felizmente, devido a essa vida agitada que nós temos, todas as pessoas, em maior ou menor proporção, têm algum tipo de distúrbio, algum tipo de problema. E isso não quer dizer problema mental nem nada disso, não. É algo normal. É algo que a vida que nós levamos hoje, a vida tão corrida, ansiosa, sem tempo, etc., nos traz. Inclusive, até recentemente fiz terapia e gostei muito porque é algo que achamos que não precisamos, mas é algo que temos sim que ter. Quanto à questão de distúrbios, até fazer um paralelo, que há uma diferença entre o crime de calúnia e o crime de denunciação caluniosa. O crime de calúnia, que está esculpido, salvo engano, no artigo 146 do Código Penal, se eu não estiver enganado, me desculpem, mas está ali, entre o 145 e o 148, alguma coisa, 147 é ameaça e o crime de calúnia, difamação, eles estão ali. O crime de calúnia é aquele crime onde a pessoa imputa a uma terceira um crime. Então, por exemplo, nos corredores da faculdade, ou no caso hoje, como esses corredores eles foram mudados ali para os grupos, às vezes de redes sociais, grupos de WhatsApp, uma pessoa começa a falar que está sendo perseguida por fulano, etc. Isso acabaria sendo um crime de calúnia. Agora, a partir do momento que essa mesma pessoa vai até a procura que seja a diretoria da faculdade, ou procura a sede de delegacia, ou até mesmo o Ministério Público, ou o Judiciário, de qualquer forma, dando início a um procedimento administrativo, a um procedimento inquisitorial, um procedimento penal, essa pessoa, então, estaria cometendo o crime de denunciação caluniosa. Então, ela está denunciando caluniosamente. Então, é algo que merece ser mais severamente punido, porque vai estar tomando o tempo de várias pessoas, trazendo transtornos ali à pessoa que está sendo falsamente
acusada do tipo, então merece ter esse cuidado, merece ter essa punição. Sobre doutrinas, infelizmente, ainda não temos aqui algo nesse sentido. Acredito que brevemente teremos. Eu, particularmente, eu gosto muito de acompanhar o promotor de Justiça do Estado de São Paulo, doutor Rogério Sanches, que é algo muito participativo em redes sociais, principalmente Instagram. Ele tem ali seu perfil e sempre faz ali publicações pertinentes a leis. Então, ele acredita que é bem importante que a pessoa possa acompanhá-lo para se tornar, em breve, eu acredito que terá sim alguma doutrina nesse sentido. Quanto à questão dos fatos tidos, não temos ali algo para mensurar, porque o crime, a lei, melhor dizendo, ela foi sancionada muito recentemente, então existirá, acredito que muitas e muitas denúncias, muitos inquéritos, muitas ações penais nesse sentido, mas atualmente não temos, então não tem como eu mensurar, mas como o advogado ele acaba sendo um termômetro do que acontece com a sociedade, do que se faz ali, tem sim essa questão aí de ter várias situações, porque a procura é muito grande e é algo cotidiano, algo que às vezes parece inofensivo e está ocorrendo. E repiso aí quanto à questão dos problemas psicológicos, a parte que tem um problema psicológico, a partir do momento que ela vive em sociedade, tem que se ter algum tratamento. Infelizmente, os governantes, tanto a nível municipal, estadual, e vemos um pouquinho no federal que há uma tutela, mas a saúde mental, ela nem sempre é alvo ali de cuidado. A saúde mental, ela não se tem. Às vezes a empresa, ela faz com que um funcionário ela atue ali praticamente, ainda mais em meio virtual como o funcionário atue praticamente 24 horas seguidas, 7 dias por semana, 30 dias por mês. Então, assim, é algo que vai estafando a pessoa. E às vezes ela pode ter um ponto para que ela saia daquela situação e acabe, então, infringindo uma lei. Apesar de ser muito ligada, principalmente à questão psicológica, a transtornos da psique, eu acredito que o stalking ele também está ali muito ligado aos relacionamentos, né? A interfamiliaridade, no direito de família, a questão de relacionamentos rompidos, a questão até mesmo de alienação parental, a questão de pais e mães que às vezes obstam, às vezes dificultam, prejudicam o contato dos genitores ou genitoras para com os filhos, né? Possam ter o convívio familiar. Então é algo que eu acredito em muito mais ênfase de que transtornos psicológicos, ela tenha um quê de maldade ali por ter esse vínculo e às vezes até querer se vingar. É o que nós temos aí, lógico que acontece, a pessoa às vezes cria uma obsessão, acaba tendo um relacionamento imaginário com determinada parte, a parte vai atrás, costuma fazer ali aquela perseguição, porque está obcecada, né, com determinada pessoa e às vezes até vive um relacionamento em sua cabeça. Isso existe realmente em todos os locais, não é novo. Há muitos e muitos anos já acontecia isso, né? Mas eu acredito que a maior parte ela se dá por uma maldade, por um querer vingar, a vontade íntima do ser de causar um prejuízo na parte. Então, um namorado que teve o seu relacionamento rompido e não aceita, então fica perseguindo, acessando a rede social, enviando mensagens, olhando status, até uma ação muito simples, mas que pode ser considerada perseguição. Então, assim, é algo bem contemporâneo que vai ter que ser visto caso a caso.
de toda forma, a amplitude da lei, eu acredito que ela quer amparar aquele que se sinta prejudicado de qualquer forma. Afinal, não basta, ele me adicionou como amigo, então eu vou processá-lo. Tem que se verificar todo o contexto, toda a situação fática, para que haja ali verificação e se haver incidência da lei, então para que seja utilizada. Mas isso vai ser visto caso a caso, é algo muito novo, algo muito contemporâneo. A lei em si, as ações, as mazelas causadas aí pela rede social, nem tanto. Mas algo que será muito discutido, ainda será alvo de objeto de outras oportunidades de diálogos, de webinários, para que possamos ali dialogar sobre tal fato, porque vai cada vez mais surgir. Hoje eu tenho certeza que, se questionados os alunos, eles informarão ali um ou outro, vamos correr na proporção de a cada 2, 1, já passaram por uma situação dessa, já passaram por uma situação em que foram vítimas ali de qualquer meio de violência virtual, de qualquer meio de perseguição virtual, e, portanto, é algo que será muito, muito mesmo questionado, até mesmo para quem busca concurso público. Eu acredito que, pela inovação legislativa, será também objeto ali de questionamento em concursos públicos. Então, oriento que se leia tanto o artigo 147-A e seu parágrafo, quanto leia os motivos da lei. Quais foram os motivos que fizeram com que a relatora da lei tivesse ali o requerimento, expusesse os pedidos para que houvesse o sancionamento, primeiro a aprovação e posteriormente o sancionamento dessa lei específica. Muito obrigado, Dr. Cairo, sempre respondendo muito solicitamente aos questionamentos. A par do aviso que havia informado, acho que até por já ter preternamente ocorrido vários questionamentos, agora ao final não houve nenhum novo. Mas já, de fato, vamos nos aproximando aqui do final. Por falar nisso, surgiu agora um comentário. Então, eu já vou encaminhando para o final, mas já vou fazer aqui um comentário com questionamento do Lucas, que diz que o stalking era termo utilizado por pessoas famosas em relação aos seus fãs obsessivos. Mas, por outra via, quando esses famosos falam alguma coisa que pode afetar um grupo, algumas pessoas acabam fazendo motim em frente à sua casa e indo mais fundo nas redes sociais difamando. Nesses casos, cabe configuração do tipo de stalking? Então, este é o questionamento do Lucas, que eu aproveito para encerrar este momento de questionamentos. Dr. Cairo, se puder comentar conosco acerca dessa questão dos famosos e seus fãs e a possível configuração do stalking nessas situações? Bem pontuado aí pelo Lucas essa situação, porque existe realmente essa situação, ela se dá um maior enfoque nas pessoas que são famosas. Elas, por ter ali uma exposição maior, por ter uma questão de uma forma de contato, uma forma de estar ali expostas muito maior do que às vezes um homem médio, quando digo homem, tanto homem quanto mulher, uma pessoa normal, uma pessoa que seja celebridade, ele está muito mais exposta. Então, por exemplo, um cantor, ele tem seus vídeos ali linkados no YouTube, ele tem seus shows, tem seus DVDs às vezes vendidos, tem seu nome quase que diuturnamente publicados ali nos meios sociais, em jornais, então ele está muito mais exposto à prática dessa situação do que um homem médio. Inclusive, relembro aqui, o John Lennon, um dos integrantes dos Beatles, ele foi assassinado por uma pessoa que se dizia seu fã. Ele foi morto na porta de um hotel onde ele estava, se eu não estiver muito enganado,
em Nova York, ele foi morto, e a pessoa que o matou ainda foi condenada à prisão perpétua e assim ainda se encontra nos Estados Unidos. Essa questão dos famosos maximiza toda a atuação de ter ali uma perseguição. Então, realmente, pode ser que o famoso ele seja mais perseguido do que alguém comum, porque a exploração, a superexploração do seu acesso, do seu contato, de toda a sua vida. Hoje, principalmente com programas aí e redes sociais, onde praticamente 24 horas da parte ela é exposta no meio social, então acaba se tornando com que um famoso que antes o víamos lá de longe, às vezes um evento ou outro, hoje qualquer pessoa com acesso à rede social consegue saber ali até o nome dos animais de estimação daquela parte. Então a exposição ela é muito maior. Quando ocorre, melhor dizendo, essa situação igual o Lucas pontuou, que é quando o famoso ele faz ali qualquer tipo de fala e ele acaba sendo mal visto, mal pontuado, há sim a possibilidade dessa pessoa ser perseguida, ser criticada, etc. O direito ele não vai abarcar nem proteger só o famoso que é vítima, mas ele também vai proteger a parte que se sentir ofendida. Por isso não é nova essa situação de várias pessoas receberem indenização aí, pessoas famosas que às vezes citaram de forma específica ou até mesmo de forma genérica quanto à questão de um apontamento ou outro. De toda forma, o famoso que faz ali um comentário e acaba sendo vítima de uma perseguição, as pessoas que vão até o seu local de trabalho ou sua casa simplesmente para persegui-lo, ele acaba mudando de algoz para vítima, né? Ele acaba tendo isso, porque qualquer pessoa que se sentir insatisfeita, que se sentir ofendida com um comentário, qualquer atitude, seja de um famoso, seja de qualquer outra pessoa, ela tem os meios legais para poder estar impugnando isso. Ela tem os meios legais para poder cobrar, às vezes, uma indenização, cobrar uma responsabilização, e não, infelizmente, como vemos hoje, onde praticamente o pensamento, as partes e até mesmo ao tribunal da internet, onde um famoso fala alguma coisa e de repente já há ali uma enxurrada de comentários criticando, elogiando, e hoje tem gosto para tudo. Então, que a pessoa fale qualquer tipo de besteira na internet, ele sempre vai ter alguém para apoiar quanto alguém para criticar. Devendo ter muita atenção quanto ao que, né? Porque, infelizmente, a internet ela trouxe muitas coisas boas, mas ela também trouxe muita futilidade. Então, hoje temos ali várias pseudo-celebridades que em nada contribuem, em que assim não tem muito a acrescentar, muito a agregar a conhecimento, a título de outra situação, pessoas que trazem um mal subalterno, aquelas pessoas que trazem um mal arraigado dentro de si e que a única coisa que sabem fazer é propagar esse mal. Afinal, cada um oferece aquilo que tem dentro de si. E essa pessoa, que às vezes é uma celebridade porque tem 1.000, 2.000, 500.000, 1 milhão de seguidores ou mais, ela acaba tendo muito mais divulgação, muito mais enfoque do que uma pessoa comum que às vezes tem ali 500 amigos, 1.000 amigos numa rede social, ou às vezes nem tem a rede social. Então, é bem pertinente essa pontuação do Lucas, mas vai ser visto caso a caso. A sanção, ela não querer vingar, querer ter justiça, ela não pode se cometer um crime para fazer com que a pessoa seja punida por aquele outro crime. Até, só parafraseando aqui, o ministro Rogério Schieck, do Superior Tribunal de Justiça, recentemente, em março desse ano, ele, um excelentíssimo voto, de 58 laudas, ele abarcou a situação de que todos os policiais, todas as forças policiais,
a nível território nacional, dentro de um ano, precisarão gravar ali as abordagens, principalmente o franqueamento das residências para convalidar e legitimar os flagrantes de entorpecentes, tráfico de drogas. E essa situação do ministro, ele acabou até citando um doutrinador lá em inglês de 1700 e alguma coisa, informando que a lei tem que ser cumprida por todos, que a proteção domiciliar, a grosso modo, não vou me lembrar aqui ao certo, mas ele faz uma citação muito bonita, onde ele fala que ele tem um poema dessa pessoa que abriu no parlatório inglês em 1768, salvo engano, informando que as leis são para todos, que todos devem obedecer às leis, principalmente a questão de violação do domicílio, ninguém pode violar o domicílio, que o vento pode entrar na casa, a tempestade pode entrar na casa, o barulho pode entrar na casa, mas o rei da Inglaterra não poderia adentrar na casa de ninguém sem ter um justo motivo, sem ter um mandato. Então, isso nos traz a importância de que o certo é que obedeçamos às leis. Devemos obedecer às leis nesse sentido e ninguém está acima da lei. Então, nesse questionamento, nesse ponto aí de que uma celebridade disse isso ou aquilo, tem que se ter em mente a questão da justiça. A justiça é algo muito mais amplo do que uma condenação, do que uma lei, do que um querer, do que uma insatisfação. É algo que abrange muitos outros pontos, algo que é um fato social, um fato existente no meio da sociedade e é um fenômeno social. Então, acredito que cada vez mais as leis, as ponderações legislativas e tudo mais correrão para que se tenha uma sociedade mais justa, mais igual, na forma dos ditames lá da nossa Constituição, em seu artigo 1º, 2º, 3º, ela traz ali que um dos objetos da nossa República Federativa do Brasil é justamente esse, criar uma sociedade justa, igualitária e que trate todos de forma igual. Doutor Caio, muito obrigada, viu, pela sua presença aí, brilhantando, né, inaugurando o nosso evento, o Integra 2021, e volto sempre, quando tiver algum tema que quiser conversar aqui com os nossos alunos, as portas estão abertas, tá bom? Muito obrigada, viu? Muito obrigada mesmo. Eu que agradeço novamente a oportunidade, repiso aí os agradecimentos a todos, o Dr. Thales, que gentilmente me orientou ontem, me pontuou, a doutora Luciana, que já há algum tempo vem mantendo contato, a doutora Kelly, que gentilmente me fez o convite, apesar de eu ser um eterno aprendiz, até hoje eu brinco que eu sou um aprendiz de advogado. Ainda um dia eu vou aprender, mas estou aprendendo e a gente aprende todos os dias e morreremos assim, né? Aprendendo sempre. Fico muito feliz de estar participando desse evento. Espero ter contribuído de qualquer forma, mesmo que colocando uma migalha, uma dúvida aí em qualquer pessoa que posteriormente a esse evento vai dar uma googada e pesquisar sobre qualquer pontuação, qualquer fala que tivemos aqui, e me coloco inteiramente à disposição para qualquer tipo de situação, questionamento, inclusive repassei meu telefone, meu e-mail, fico à disposição. Muito obrigado a todos. Obrigada, senhor. Quero aproveitar a oportunidade e para todos os alunos aqui presentes, se tiver alguma oficina ou alguma palestra que tiver interesse em participar e que não deu tempo de fazer a inscrição, que me encaminhe o número de matrícula, o nome completo e o evento que gostaria de participar, para que eu possa ver se eu consigo fazer a inscrição ainda desse aluno, tá bom? No mais, um excelente dia aí para todos e vamos dar prosseguimento aí aos nossos eventos, que mais tarde tem mais, tá bom?
Um grande abraço a todos e obrigada aí pela oportunidade. Quero agradecer também o professor Tales, que, né, prontamente, quando eu fiz o convite, já aceitou e sempre muito solícito. Muito obrigada, viu, professor Tales? Eu que agradeço a oportunidade, professor Luciano. Muito obrigado, doutor Cairo, pela exposição, pela solicitude em atender todos os questionamentos formulados. Muito bom ter uma exposição de conhecimentos novos que a todo momento o operador do direito tem que estar se atualizando, e aqui estamos diante de uma situação de fato em que isso ocorre, uma situação social que enseja a criação de um novo tipo penal que talvez há 10 anos não imaginássemos que isso poderia existir. E de lá para cá tudo mudou muito rápido. Enfim, muito obrigado a todos que assistiram, que formularam questionamentos. Já estamos aqui com o nosso tempo exaurido, então encerro aqui a oportunidade. Professor Kelly, professora Luciana, mais algum recado antes de encerrarmos? Não havendo, então, muito obrigado a todos e até os próximos eventos do Integra Unifanap. Dr. Caio, se quiser fazer alguma consideração final, fique à vontade. Eu só agradeço novamente, repito aqui os agradecimentos e coloco à disposição integralmente para qualquer questionamento, mesmo que posterior, e abrindo ali meu e-mail ou número de celular que foi encaminhado, fiquem à disposição para qualquer tipo de questionamento, que afinal a gente não sabe de tudo, mas o que puder contribuir, ficarei muito agradecido. Muito obrigado mais uma vez. Então, estamos encerrados. Até os próximos eventos, pessoal.